Boa noite a todos. Havendo quórum regimental, invocamos a proteção de Deus, declaro aberta a 27ª sessão ordinária, no segundo período legislativo da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, em sua 7ª legislatura. Coloco em votação a ata da 26ª sessão ordinária. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. A ata aprovada por unanimidade. Diante do afastamento do primeiro secretário, Daniel Rodrigues, solicito ao segundo secretário, Éder Júnior de Amaral, para que assuma os trabalhos, e a vereadora Tatiana Cordeiro da Silva para que ocupe a segunda secretaria. Solicito a senhora segunda secretária em exercício para fazer a leitura da pauta desta sessão. Boa noite a todos. Pauta da 27ª sessão ordinária. Expediente. Ofício do Gabinete número 270/2022, encaminhando o projeto de lei complementar de origem governamental que recepciona a política de apoio ao turismo rural, na agricultura familiar e da outras providências. Substitutivo global ao projeto de lei número 63/2022, de origem parlamentar, de autoria do vereador Vinícius Neves Zimmermann, que dispõe sobre a obrigatoriedade da reciclagem de resíduos sólidos orgânicos no município de São Pedro de Alcântara. Projeto de lei número 67/2022, de origem parlamentar, de autoria do vereador Vinícius Neves Zimmermann, que tomba a sepultura de Joseph Wilver no cemitério de Santa Filomena como patrimônio histórico e cultural e da outras providências. Projeto de lei número 68/2022, de origem parlamentar, de autoria do vereador Vinícius Neves Zimmermann, que tomba os bens que menciona e da outras providências. Requerimento número 04/2022, de autoria do vereador Vinícius Neves Zimmermann, requerendo a realização de sessão solene para a entrega da medalha de honra ao mérito ao reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, senhor Irineu Manuel de Souza. Indicação número 35/2022, de autoria da vereadora Janice Lopes Kretzer, indicando ao Poder Executivo Municipal que institua no município o programa de incentivo aos estudantes com implementação de curso preparatório pré-vestibular gratuito para munícipes residentes em São Pedro de Alcântara. Indicação número 36/2022, de autoria da vereadora Janice Lopes Kretzer, indicando ao Poder Executivo Municipal que institua no município o programa de custeio do material escolar e uniforme para crianças e adolescentes de baixa renda residentes no município de São Pedro de Alcântara. Ordem do dia: em segunda deliberação, nada a deliberar. Em primeira deliberação, nada a deliberar. Explicações pessoais: São Pedro de Alcântara, 29 de agosto de 2022. Solicito ao senhor primeiro secretário em exercício e a senhora secretária de exercício em exercício para fazer a leitura das matérias que constam na pauta desta sessão. Boa noite a todos. Ofício número 270/2022, Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, Vilmar Prim. Respeitosamente venho a Vossa Excelência apresentar o seguinte projeto de lei para análise e aprovação. Recepciona a política de apoio ao turismo rural, na agricultura familiar e da outras providências. Sem mais, renova a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de lei complementar número 16/2022. Recepciona a política de apoio ao turismo rural, na agricultura familiar e da outras providências. O prefeito de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do território deste município a política de apoio ao turismo rural na agricultura familiar, na forma especificada pela Lei Estadual número 16.971, de 26 de julho de 2016, combinada com a Lei Federal número 8.212, de 24 de julho de 1991 e suas alterações. Artigo 2º. Consideram-se para efeitos desta lei os seguintes serviços prestados pela agricultura familiar no imóvel rural. Primeiro, serviço de hospedagem. Segundo, serviços com equipamentos na ação turística. Terceiro,
serviços prestados com entretenimentos, recepções, recreações, atividades pedagógicas e visitações. Parágrafo único. Os serviços prestados no âmbito do imóvel rural não poderão ultrapassar a 120 dias no ano, sob pena da perda do tratamento diferenciado da atividade turística rural na agricultura familiar. Artigo 3º. Para fins de recolhimento do imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN, previstos nos incisos 1º, 2º e 3º do artigo 2º desta lei, os agricultores e empreendedores do turismo rural, da agricultura familiar, deverão promover suas inscrições junto ao cadastro econômico da Prefeitura Municipal na condição de pessoa física, desde que possuam inscrição como produtor rural junto à Secretaria do Estado da Fazenda. Parágrafo 1º. Os agricultores, para fins de cadastro junto à Prefeitura Municipal, deverão apresentar os seguintes documentos. Inciso 1º, cópia do CPF-RG. 2º, declaração de aptidão ao PRONAF, DAP ou nota de produtor rural. 3º, cópia da escritura/matrícula do terreno onde serão desenvolvidas as atividades. Artigo 4º. A alíquota do imposto sobre o valor dos serviços prestados com hospedagem, equipamentos na ação turística, entretenimentos, recepções, recreações, atividades pedagógicas e visitações previstos nesta lei é de 3%. Artigo 5º. É obrigatória a emissão de documentos fiscais por ocasião do fato gerador dos serviços prestados, isolados ou conjuntamente com o fornecimento de alimentação e outros produtos elaborados de forma artesanal, em nota fiscal de produtor rural ou nota fiscal eletrônica de serviços, desde que a obrigação esteja prevista em convênio firmado com a Secretaria de Estado da Fazenda, registrando a operação no Código Fiscal específico, CFOP 5933. Artigo 6º. O período de apuração do imposto sobre os serviços prestados é mensal, desde que haja fato gerador, e o respectivo pagamento será feito até o dia 15 do mês subsequente. Em caso de atraso do pagamento, incorrerá em multas e juros, na forma da legislação tributária municipal. Artigo 7º. As propriedades rurais que promoverem as ações turísticas previstas nesta lei dependerão de licenciamento e taxas do poder público municipal para o seu funcionamento. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 9º. Revogam-se as disposições em contrária. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Justificativa. O projeto de lei complementar, que ora se apresenta à apreciação e votação dessa egrégia Casa Legislativa, visa instituir regulamento no âmbito do território municipal, de forma recepcionada, a política de apoio ao turismo rural na agricultura familiar, na forma especificada pela Lei Estadual número 14.361, de 25 de janeiro de 2008, combinada com a Lei Federal número 8.212, de 24 de julho de 1991, e suas alterações, e da outras providências. Considerando de que o município é presente na agricultura familiar e, dentre esses, vários possuem aptidão e desejam explorar a atividade do turismo rural, bem como esse segmento contribuirá na agregação de valores em seus produtos, geração de serviços que, consequentemente, aumentará a renda das famílias e criará novas formas de trabalho no meio rural do município. A forma colocada no texto do projeto de recepcionar a política de apoio ao turismo rural na agricultura familiar decorre do fato de que a União Federal, que tem competência para tributar a contribuição social do assegurado especial, já regulamentou especificamente a matéria através da Lei número 8.212, de 24 de julho de 1991, e suas alterações, como também o Estado de Santa Catarina assim o fez com a instituição da Lei número 14.361, de 25 de janeiro de 2008, denominada Lei TRAF. Portanto, para que a atividade possa ser exercida no município, necessitamos recepcionar a política, pois é de competência dos municípios legislarem sobre a prestação de serviços sujeitas ao imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN, que é inerente aos serviços que serão oferecidos pela atividade. Destacamos a importância de fazer uma regulamentação simplificada e que não se exija regramento exagerado, que desconfigure a atividade da agricultura familiar
ou inviabilize o empreendimento, a exemplo do que regulamentou a União Federal, entendendo que a atividade turística não pode ser objeto preponderante, mas sim um complemento de renda da atividade agrícola, e por isso tem limitações em cada ano. Diante do exposto, pedimos análise e consideração à proposta de regulamentação desse importante segmento econômico no município. Aproveitamos a oportunidade para reiterar às vossas excelências os protestos de elevado apreço. Atenciosamente, Charles da Cunha, prefeito municipal. Substitutivo global ao projeto de lei número 63/2022. Autoria, vereador Vinícius Neves Zimmermann. Dispõe sobre a obrigatoriedade da reciclagem de resíduos sólidos orgânicos no município de São Pedro de Alcântara. Charles da Cunha, prefeito municipal de São Pedro de Alcântara, estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída no âmbito do município de São Pedro de Alcântara a obrigatoriedade da destinação ambientalmente adequada de resíduos sólidos orgânicos por meio dos processos de reciclagem e compostagem. Parágrafo único. Estão sujeitas à observância desta lei as pessoas jurídicas de direito público ou privado responsáveis, direto ou indiretamente, pela geração de resíduos, e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos. Artigo 2º. Fica vedada, por força desta lei, a destinação aos aterros sanitários e a incineração dos resíduos sólidos orgânicos no município de São Pedro de Alcântara, exceto nos seguintes casos. 1. Calamidade pública. 2. Decreto do Poder Executivo declarando estado de emergência. E 3. Paralisação dos trabalhadores da autarquia SAMAI superior a 5 dias. Artigo 3º. Para efeitos desta lei, aplicam-se as definições constantes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecido pela Lei Federal nº 12.305 de 2010. Artigo 4º. A vedação de destinação aos aterros sanitários a que se refere o caput do artigo 2º desta lei deverá ser aplicada para pessoas jurídicas de direito público, pessoas jurídicas de direito privado e condomínios residenciais ou comerciais, de acordo com o seguinte cronograma. Primeiro, até 5 de junho de 2023, 25% dos resíduos orgânicos devem ser obrigatoriamente destinados à compostagem. Segundo, até 5 de junho de 2024, 40% dos resíduos orgânicos devem ser obrigatoriamente destinados à compostagem. Terceiro, até 5 de junho de 2025, 45% dos resíduos orgânicos devem ser obrigatoriamente destinados à compostagem. Até 5 de junho de 2026, 72,5% dos resíduos orgânicos devem ser obrigatoriamente destinados à compostagem. 5. Até 5 de junho de 2027, 80% dos resíduos orgânicos devem ser obrigatoriamente destinados à compostagem. 6. Até 5 de junho de 2028, 85% dos resíduos orgânicos devem ser obrigatoriamente destinados à compostagem. 7. Até 5 de junho de 2029, 88% dos resíduos orgânicos devem ser obrigatoriamente destinados à compostagem. 8. Até 5 de junho de 2030, 91% dos resíduos orgânicos devem ser obrigatoriamente destinados à compostagem. 9. Até 5 de junho de 2031, 94% dos resíduos orgânicos devem ser obrigatoriamente destinados à compostagem. 10. Até 5 de junho de 2032, 97% dos resíduos orgânicos devem ser obrigatoriamente destinados à compostagem. 11. Até 5 de junho de 2033, 100% dos resíduos orgânicos devem ser obrigatoriamente destinados à compostagem. Parágrafo único. A vedação à incineração de que trata o artigo 2º será integralmente implementada a partir da publicação desta lei. Artigo 5º. O Poder Executivo poderá destinar áreas de sua propriedade para a realização de compostagem que atendam às especificações técnicas. Parágrafo 1º. Deverão ser priorizadas na implementação das determinações desta lei as iniciativas comunitárias, coletivas ou cooperativas de catadores. Parágrafo 2º.
O gerenciamento das atividades será acompanhado, assessorado e viabilizado pelos órgãos municipais responsáveis segundo legislação vigente. Artigo 6º. Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo, no que couber, no prazo de 180 dias, a contar de sua publicação, e deverá observar as seguintes diretrizes. Primeiro, priorizar uma implementação gradativa e adequada dos resíduos sólidos orgânicos, observando a tipografia. A. Resíduos de poda, varrição e jardinagem. B. Grandes geradores de resíduos alimentares. C. Resíduos domiciliares. Inciso segundo, observar as determinações e diagnósticos do Plano Nacional de Gerenciamento de Resíduos. Terceiro, adotar estratégias variadas para a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos orgânicos no município. 4. Estimular as iniciativas comunitárias e de cooperativas na gestão dos resíduos sólidos orgânicos. 5º, adotar estratégias de descentralização no gerenciamento dos resíduos sólidos no território municipal. E 6º, incentivar a compostagem doméstica e viabilizar sistemas de coleta domiciliar dos resíduos sólidos orgânicos, preferencialmente por meio da gestão comunitária. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor após a sua publicação, revogando-se as disposições em contrária. Vinícius Zimmermann, vereador. Justificativa. Uma eficiente gestão dos resíduos sólidos é o mínimo que se espera atualmente de uma boa administração pública. E o município de São Pedro de Alcântara hoje tem alguns problemas quanto a essa demanda. Um deles é referente a uma notificação do Tribunal de Contas de Santa Catarina quanto à desproporcionalidade nos gastos com a gestão desse resíduo, hoje sendo subsidiado em mais de 75% pela Prefeitura, quando na realidade é exigida equidade no repasse dos custos desse serviço ao consumidor, gerador desse resíduo, aí incluídos logística de translado, custos de aterro sanitário, manutenção de frota e folha de pagamento dos servidores que atuam nesse setor. Hoje é determinado por força de lei federal que essa cobrança seja efetuada em fatura específica para esse fim, precisando vir separadas do carnê do IPTU, como era feito anteriormente. Não bastasse a necessidade de atingir essas metas, ainda temos um déficit de educação por parte da população, que ainda efetua o descarte de modo inadequado de um grande volume de resíduo, elevando os custos desse serviço. O município de São Pedro de Alcântara hoje enterra literalmente dinheiro público no lixo, recursos que são valiosos para uma pequena cidade em processo de desenvolvimento e que poderiam ser destinados para outras finalidades, suprindo inúmeras demandas. Nosso município tem ainda as características de cidade horizontal, em sua grande maioria edificações unifamiliares, com pouco comércio e menor quantidade ainda de indústrias, tendo grande parte dessas edificações áreas de pátio, com a possibilidade de efetuar já em loco a resolução desse problema pelos vários métodos de compostagem hoje conhecidos. É preciso, através da educação, ensinar o modo adequado de realizar esse trabalho, seja estimulando os minhocários nas residências ou mesmo um pátio para compostagem termofílica, em larga escala, para gerenciar grandes volumes do município, eliminando o mito de que esses processos geram odor e atraem parasitas. O próprio poder público é um enorme gerador de resíduos, quando levamos em conta a matéria orgânica das podas e roçadas das vias públicas, ou mesmo os restos das refeições nos estabelecimentos de educação da cidade, bem como no hospital e complexo penitenciário. O que hoje gera enorme despesa aos cofres públicos poderia estar gerando renda, haja vista o elevado preço do humuso e dos biofertilizantes, ambos derivados dos processos de compostagem. Esses recursos poderiam virar ativos para o município, incrementando a renda e, inclusive, gerando insumos para a produção na agricultura orgânica. Um momento, por favor. Essa é uma pauta que concerne no saneamento, mas que exige também da interdisciplinariedade de pastas como a educação e saúde. Nossa cidade precisa urgentemente se atualizar no que se refere a boas práticas, seja por motivação econômica ou simplesmente pela melhoria na qualidade de vida dos alcantarenses. Contudo, conclamo o apoio dos nobres edis
na aprovação deste importante projeto. Vinícius Zimmermann, vereador. Projeto de lei número 67/2022, de autoria do vereador Vinícius Neves Zimmermann, tomba a sepultura de Joseph Wilvert no cemitério de Santa Filomena como patrimônio histórico e cultural e da outras providências. Charles da Cunha, prefeito municipal de São Pedro de Alcântara, estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica tombada a sepultura do imigrante luxemburguês Joseph Wilvert, localizada no cemitério de Santa Filomena, como patrimônio histórico e cultural do município. Artigo 2º. Nenhuma modificação, obra ou intervenção poderá ser realizada na referida sepultura que venha prejudicá-la ou venha alterar as suas características históricas ou culturais, sendo admitidas somente ações que visem sua manutenção, recuperação ou restauro. Artigo 3º. O desrespeito à presente lei implicará ao infrator o pagamento de uma multa no valor de R$50 mil. Parágrafo único. O valor da multa será reajustado pelo índice utilizado para os reajustes de tributos municipais adotado pelo Poder Público Municipal. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor após a sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. São Pedro de Alcântara, 25 de agosto de 2022. Vinícius Zimmermann, vereador. Justificativa. A referida sepultura trata-se do jazigo de Joseph Wilvert e é a única tumba ainda existente de um imigrante que participou do primeiro processo colonial em nosso município, ainda preservando suas características originais. Os demais túmulos desse período foram descaracterizados, transferidos de local ou mesmo saqueados. Portanto, é de fundamental importância que nossa administração pública tome responsabilidade na manutenção de suas características originais. Sabendo da importância de preservar nosso patrimônio histórico, cultural e material, conclamo a sensibilidade dos nobres edes na aprovação deste importante projeto. São Pedro de Alcântara, 25 de agosto de 2022. Projeto de lei número 68/2022, de autoria do vereador Vinícius Neves Zimmermann, tomba os bens que menciona e dá outras providências. Charles da Cunha, prefeito municipal de São Pedro de Alcântara, estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica tombada a praça com o painel de mosaico construído pelo artista plástico Rodrigo Dearo, em frente ao casarão Kretzer, na comunidade de Santa Filomena, como patrimônio material histórico, cultural e artístico do município, e nomeia o conjunto arquitetônico como Praça Rodrigo Dearo. Parágrafo único. Artigo 2º. Nenhuma modificação, obra ou intervenção poderá ser realizada na referida área que venha prejudicá-la ou venha alterar as suas características históricas ou culturais, sendo admitidas somente ações que visem a sua revitalização, recuperação ou restauro. Artigo 3º. O desrespeito à presente lei implicará ao infrator o pagamento de uma multa no valor de R$50 mil. Parágrafo único. O valor da multa será reajustado pelo índice utilizado para os reajustes de tributos municipais adotado pelo Poder Público Municipal. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor após a sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. São Pedro de Alcântara, 25 de agosto de 2022. Vinícius Zimmermann, vereador. Justificativa. A referida praça trata-se de um conjunto arquitetônico contendo um mosaico de Rodrigo Dearo, renomado artista plástico catarinense, que teve residência em nosso município. A mesma possui algumas pedras, as quais servem de assento aos apreciadores do imponente mosaico. A obra, que está situada no centro histórico da comunidade de Santa Filomena, localiza-se ao lado da Escola Municipal Augusto Schneisler, em frente ao casarão Kretzer, cuja propriedade já pertenceu ao referido artista. O mosaico, que é uma de suas principais linguagens artísticas, retrata em sua composição a figura de Santa Filomena, bem como a história da comunidade que tem o mesmo nome. Rodrigo Dearo foi membro da Academia Catarinense de Letras e, dentre suas principais obras, destaca-se o emblemático mosaico que reveste o prédio da reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. É uma honra para o povo alcantarense ter em nosso território acolhido renomado artista como residente, bem como ser presenteado pelo mesmo com tão bela obra, que dentro de sua linguagem artística retrata um capítulo da nossa história. Ressalvo a importância do poder público alcantarense tomar responsabilidade nos cuidados deste tão honroso patrimônio. Contudo, conclamo o apoio dos nobres edes na aprovação deste importante projeto. São Pedro de Alcântara, 25 de agosto de 2022. Vinícius Zimmermann, vereador.
Requerimento número 04/2022. O vereador que essa subscreve vem com amparo no artigo 145 do Regimento Interno desta Casa de Leis, após ouvido o soberano plenário, requerer a realização de sessão solene para entrega de medalha de honra ao mérito ao reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, senhor Irineu Manuel de Souza. Justificativa: trata-se de uma justa homenagem a uma personalidade originária do município de São Pedro de Alcântara. O senhor Irineu Manuel de Souza é o primeiro alcantarense a assumir tão nobre posto perante a administração da maior instituição de ensino do estado de Santa Catarina, UFSC. Irineu Manuel de Souza é graduado em licenciatura plena em tecnologia pela UFSC, em administração pelo DESC, mestre em administração pela UFSC e doutor em engenharia de gestão do conhecimento, UFSC. Nestes termos, pede deferimento. Vinícius Neves Zimmermann, vereador. O requerimento número 04/2022 está em discussão. Concedo a palavra ao vereador Vinícius Zimmermann. Senhor presidente, colegas vereadores, nossos assessores, público que nos assiste presencialmente e remotamente. A proposta da sessão solene, o requerimento, ele vem de encontro a homenagear esse ilustre alcantarense, que hoje ocupa, naturalmente, como bem descreveu a proposta, o mais honroso posto de uma instituição de ensino do estado de Santa Catarina. É um orgulho para a comunidade de Santa Teresa de ter um morador nativo do nosso bairro, da nossa cidade, ocupando essa cadeira. Então, como a nossa Câmara não tem mais feito nos últimos anos, em função principalmente da questão da pandemia, deixado de prestar as homenagens aos ilustres alcantarenses, eu trago o nome do reitor, como uma oportunidade da gente condecorar e fazer a troca desse reconhecimento. Então, fica a critério da nossa diretoria da casa e dos ilustres pares se acompanhar a assinatura desse requerimento, no reconhecimento dessa importante autoridade hoje nativa do nosso município. Seria isso aí, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Continue a discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. O requerimento número 04/2022 aprovado por unanimidade. 5/2022. A vereadora que a esta subscreve vem com amparo regimental indicar ao Poder Executivo que institua no município programa de incentivo aos estudantes com implementação de curso preparatório pré-vestibular gratuito para munícipes residentes em São Pedro de Alcântara. Justificativa: a presente indicação tem como finalidade propor ao senhor prefeito do município de São Pedro de Alcântara, nos termos regimentais e após análise pelos setores competentes, a viabilidade de ofertar curso preparatório pré-vestibular gratuito para estudantes do terceiro ano do ensino médio e demais munícipes residentes em São Pedro de Alcântara ou que estejam aptos a se matricularem no curso superior, visando buscar mecanismos para preparação e aprovação em processos seletivos, Enem e vestibulares, principalmente de alunos e alunas oriundos de escolas públicas. A iniciativa resulta na capacitação de nossos munícipes, possibilitando mais chances de acesso às universidades e cursos superiores, almejando facilitar a entrada no mercado de trabalho. Pelo exposto, solicito a atenção do Poder Executivo a fim de dar os devidos encaminhamentos para a proposta sugerida. Certa da atenção do Poder Executivo neste sentido, subscrevo-me. São Pedro de Alcântara, 25 de agosto de 2022, Janice Lopes Kretzer, vereadora. Indicação número 36/2022. A vereadora que esta subscreve vem com amparo regimental indicar ao Poder Executivo que institua no município programa de custeio do material escolar e uniforme para crianças e adolescentes de baixa renda, residentes no município de São Pedro de Alcântara. Justificativa: a presente indicação tem como finalidade propor ao senhor prefeito do município de São Pedro de Alcântara, nos termos regimentais e após análise pelos setores competentes, a viabilidade de custeio do material escolar e uniforme para as crianças e adolescentes de baixa renda, residentes no município de São Pedro de Alcântara. Considerando que as escolas e creches exigem o uso do uniforme pelas crianças para garantir a identificação, e sabendo da existência de casos em que os estudantes ficam constrangidos porque seus pais não possuem condições financeiras para adquirir as peças de vestuário solicitadas a cada ano,
A proposta que se apresenta integra, em realidade, a política de assistência estudantil, que garante o acesso e a participação igualitária a todos os alunos da rede pública municipal, já que muitas famílias não dispõem de condições financeiras para a aquisição dos materiais escolares e uniforme. Certo de vossa atenção, subscrevo-me. Janice Lopes Kretzer, vereadora. Consulta a senhora segunda secretária em exercício se há algum vereador inscrito para o expediente. Sim, presidente. Vereadora Janice Lopes Kretzer. Concedo a palavra à vereadora Janice Lopes Kretzer. Boa noite aos vereadores, vereadoras e assessores dessa Casa Legislativa. Boa noite ao público no auditório e a todos que nos acompanham via redes sociais. A educação é o instrumento mais importante para a transformação da sociedade. Deve ser tratada como prioridade para melhorarmos a qualidade de vida das pessoas. É por meio da educação, em todos os níveis, que podemos oportunizar o conhecimento, a informação e a formação. Esse é o motivo que me traz à tribuna nesta noite, para fazer duas indicações que considero essencial como incentivo à educação em nosso município. Indicação número 35, implementação de curso preparatório pré-vestibular gratuito. Indicação número 36, trata do fornecimento gratuito do material e uniforme escolar para as famílias de baixa renda no município de São Pedro de Alcântara. Essas são duas grandes e importantes ações com impacto financeiro relativamente baixo e viável. Nossos estudantes, que estão tentando um futuro melhor por meio dos estudos, merecem essa atenção especial. Hoje seria isso. Muito obrigada e boa noite a todos. Passamos para a ordem do dia. Em segunda deliberação, nada de deliberar. Em primeira deliberação, nada de deliberar. Consulta a senhora segunda secretária se algum vereador inscrito nas explicações pessoais. Sim, presidente. Vereadora Terezinha Kuhn, vereador Vinícius Zimmermann, vereadora Francislene Kuhn Pavanati e vereador Éder Júnior do Amaral. Concedo a palavra à vereadora Terezinha Kuhn. Boa noite a todos. Opa. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa diretora, demais vereadores, assessores e o público que nos acompanha aqui presente. Acendo a tribuna esta noite para parabenizar a gestão Charles e Luciano pela belíssima iniciativa e compromisso com a população de São Pedro de Alcântara, com o projeto de castração que será realizado no dia 7 de setembro. É mais uma ação do plano de governo que está sendo realizada. A castração é um procedimento cirúrgico feito em animais domésticos para impedir que eles se reproduzam sem controle. Além disso, a castração traz inúmeros benefícios para a saúde do animal e é uma questão de saúde pública. É importante castrar os animais domésticos, pois a castração é o ideal, evitando ninhadas e indesejadas, fugas, brigas e problemas de saúde. A castração traz inúmeros benefícios para os animais. Nas fêmeas, por exemplo, cadelas ou gatas, a castração diminui o risco do primeiro cio, que tem 100% de chance de não desenvolver o câncer, pois ela não vai entrar no cio e não vai produzir hormônio que causa o câncer. No macho, a castração evita o desenvolvimento do câncer de próstata e ele fica menos agressivo.
pois perde a necessidade de cruzar e demarcar território. Mais uma vez, parabéns, Charles e Luciano, pela iniciativa. Seria isso. Muito obrigada. Concedo a palavra ao vereador Vinícius Zimmermann. Senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, vereadoras, nossos assessores e assessoras, público que nos assiste presencialmente e remotamente. Queria dar parabéns, né, e lembrar do dia da última sessão. Infelizmente eu não pude estar presente por um motivo de saúde, mas justamente a minha ausência ela possibilitou para a nossa casa um dia histórico para essa casa, que foi a paridade de gêneros. Tínhamos presentes aqui 4 vereadoras e 4 vereadores. E isso aí é o que a gente espera na política, uma participação maior da mulher, e isso em números, não tenha dúvida que é um marco histórico para a nossa cidade, assim como é a implantação hoje da Procuradoria da Mulher. Então, a gente pode relembrar a data de ontem, onde a gente teve um debate de presidenciáveis, e uma das principais pautas a ser debatida foi a questão da participação da mulher na política. Então, é fundamental que a gente tenha um espaço mais acolhedor, que nada mais justo que as mulheres tenham essa possibilidade de trazer as suas demandas, que elas têm a propriedade de fazer isso. Gostaria de dar parabéns também ao mestre Sombra pelo campeonato de karatê realizado ontem na ginásio de Santa Teresa. Parabéns vai também à administração municipal, que desenvolve um excelente trabalho no apoio ao esporte. Mas eu gostaria de trazer aqui também uma reclamação de uma mãe com relação ao uso do ginásio durante o período escolar. A gente sabe que o projeto de karatê ele não tem vínculo com a grade curricular de ensino do colégio. Então é importante que durante o período das aulas o ginásio esteja à disposição dos alunos para utilizar. A gente sabe que a atividade do karatê tem a finalidade de remuneração também, as aulas são pagas, apesar do apoio do município. Então é fundamental que a gente sabe também que o ginásio da Boa Parada está em obras, né? Mas que se pense a prioridade do uso do horário da escola para as atividades da grade da educação física do colégio. Queria provocar a nossa administração municipal, né, a aderir ao CPF da Cultura, uma pauta que eu já tenho falado, que é a implantação do Conselho, Plano e Fundo. Então, faço aqui uma indicação verbal de que se apresente um prazo para a Câmara de Vereadores, até quando a nossa Secretaria de Cultura, que está anexa à de Educação, pode proporcionar para a população alcantarense esse espaço, né, de construção de política pública e principalmente de viabilização desses repasses, que é um direito do alcantarense ter acesso aos recursos de cultura. O governo estadual tem verba para repassar para o município, o governo federal também tem. Então a gente precisa fazer o dever de casa, deixar tudo apto, adequado para poder receber esses valores e investir na cultura, porque cultura é investimento, é muito mais do que provado que cada real investido na cultura ele retorna na economia o dobro. Então, fundamental que a gente tenha uma atenção para isso, porque a gente é uma cidade histórica que tem a cultura na nossa matriz da educação já, tem uma riqueza muito grande. E a gente tem que profissionalizar essa relação com essa pasta. Agora a provocação vai para os meus colegas parlamentares. A gente já foi lançada para a nossa casa a proposta de indicação de nomes. Aproveito aqui para dar parabéns ao vereador Daniel, que está ausente, que se propôs junto comigo a integrar uma dessas 3 cadeiras que foi destinada como ouvinte, né, que é uma prerrogativa do legislador já fiscalizar. Mas para começar o trabalho do Conselho de Desenvolvimento, sobretudo a qualificação pela Grande Florianópolis, na Associação dos Municípios, precisa estar completo o nosso Conselho de Desenvolvimento. Então, que um dos nobres colegas aqui assuma essa última cadeira e a gente consiga iniciar esse trabalho. O Conselho de Desenvolvimento ele vai nortear e vai dar, né, o norte para o processo de revisão do plano diretor, queira ou não queira, é a mais importante lei do nosso município, e a gente que trabalha com lei tem esse compromisso naturalmente. Então, fica aqui o meu convite a quem queira assumir essa cadeira, vai ser importante para toda a sociedade alcantarense. Até porque o Conselho ele vai desenvolver e fazer o processo da revisão, e no final somos nós que vamos votar, que vão aprovar ou não esse plano. Então, é uma questão de desonestidade, de deixar o Conselho todo fazer um trabalho
e no final a gente não está, né, em sintonia com a vontade da comunidade na aprovação ou reprovação de um projeto. Então, é de fundamental participação do Legislativo nesse processo. Faço a provocação também aqui, que a gente aprovou nessa casa, agora retorna a provocação à nossa administração, o processo da composição do Conselho Gestor, que foi uma proposta de governo aprovada, inclusive pela nossa casa, e a gente não vê andamento nessa pauta também, né? Então, seria isso por hoje, senhor presidente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Concedo a palavra à vereadora Francilene Cunha Pavanati. Meus cumprimentos ao presidente, aos membros da mesa, aos demais vereadores, aos assessores, ao público presente e ao público que nos acompanha pelas redes sociais. Então, nessa noite, eu finalizo minha passagem por esta Casa de Leis e gostaria de agradecer pela acolhida de cada vereador e cada vereadora, né, desta casa. Fiquei muito feliz em ser bem recebida por cada um de vocês. Gostaria de agradecer também a todos os servidores, né, da Câmara, pela a dedicação de cada um, pelo comprometimento, pela responsabilidade, pela função a qual exercem, né? Também gostaria de dizer que o nosso município ele é maior do que todos os erros. Não tem como ser tudo perfeito, né? Mas a gente está sempre em busca da perfeição. Então, eu peço a vocês, né, que estão aí nessa gestão, que continuem a contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, dos nossos munícipes, né, do nosso povo. Independente de sigla partidária, né, essa é uma política que eu sempre busquei, né, olhar para todo mundo igual, independente, né, de algumas letras lá. E espero que eu, como cidadã, e vocês, como representante do povo alcantarense, possam continuar contribuindo para o empreendedorismo, o desenvolvimento da nossa cidade e também para uma educação de qualidade. Peço que os poderes eles trabalhem em harmonia. Isso é muito importante, em prol do bem para todos os munícipes, né? Para todos os idosos, as crianças, os adolescentes, né? Para toda a população alcantarense. Então, aproveitando esse momento, né, meus últimos minutos, gostaria de deixar uma indicação verbal aqui e que a mesma seja encaminhada ao Executivo. Tá, senhor presidente, eu peço que o prefeito conceda às instituições de ensino um coordenador pedagógico e um psicólogo, né? São profissionais primordiais para a construção de uma educação de qualidade em nosso município. Né? Passamos aí por um período de pandemia, a gente sabe que isso mexeu muito com o psicológico dos professores, dos profissionais, como também das famílias e das crianças. É muito importante. Da mesma forma, o coordenador pedagógico. Hoje nós temos nas instituições somente o diretor e o secretário. Na educação infantil, a gente tem só o diretor. E quem é que supervisiona? Quem é que coordena todo o conteúdo, todo o planejamento, para a gente continuar tendo uma educação de qualidade? Não adianta a gente ficar esperando vir agora lá o índice, né, o IDEB, e daí a gente tem que trabalhar com a prevenção. Não adianta depois vir uma nota baixa e daí a desculpa vai ser a pandemia? Não. A gente tem que trabalhar isso constantemente. Né? É necessário, sim. É uma coisa que já vem há muitos anos sendo pedido, né? Mas a gente sabe que cada vez mais é necessário. É muito importante. Tá? Então, eu deixo aqui esse pedido, que seja encaminhado para o presidente, para o prefeito, ou presidente, né? Desculpa, para o prefeito. E também peço que o prefeito, né, que ele atenda às minhas duas indicações que eu fiz, né, em sessões anteriores. Então, seria isso,
deixo aqui o meu agradecimento, né, a todos vocês, também à população. Uma ótima noite para todo mundo e uma semana abençoada para todo mundo. Tá certo? Muito obrigada. Concedo a palavra ao vereador Éder Júnior de Amaral. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, os servidores dessa Casa Legislativa, ao público presente aqui na noite de hoje. Temos o plenário aí bem cheio. Boa noite a todos. Vice-prefeito Luciano especial, e ao público aí que nos acompanha nas redes sociais. Senhor presidente, hoje eu queria trazer novamente aqui uma demanda referente à área da saúde. Eu acho que já foi debatido alguma vez aqui, algum vereador, não me recordo quem que levantou, referente ao posto de saúde ali de Santa Teresa. Algumas pessoas já me cobraram para que seja instalado um toldo na entrada do posto. Ali fica uma marquise bem pequena, e principalmente agora, nesse período de inverno e chuvoso, eu saio dali constantemente de manhã, eu consigo ver, as pessoas ficam ali um pouco amontoadas, em dias de chuva ali com sombrinha, agora tem a situação do Covid ali também, então fica todo mundo meio espremido ali, fugindo da chuva e do frio, e é algo simples de se resolver, né? A gente não sei a que pé que está a reforma do posto, se a administração tem intuito de construir algo novo, mas enfim, é algo que ainda que seja paliativo e provisório, um todo ali é um baixo custo e realmente vai resolver o problema. Então fica aqui a minha indicação de forma verbal, para que se possível seja instalado ali, para que a gente dê uma melhor qualidade ali para as pessoas que ficam aguardando ali do lado de fora. Ainda, eu gostaria de parabenizar o pessoal do posto de saúde, lá de Santa Teresa. Já subi aqui algumas vezes, a gente cobra, né, sempre por melhorias, igual a vereadora Fran falou, a gente quer sempre chegar próximo à excelência, é para isso que todo mundo está trabalhando, mas a gente tem que saber reconhecer quando um serviço é bem prestado. Na semana passada eu estava cometido de uma gripe, ainda estou com a voz um pouco embargada, o posto de saúde estava bem cheio naquele dia, e eu cronometrei da minha entrada no balcão até o meu atendimento efetivo pelo médico, ele durou 35 minutos, eu fui bem atendido na recepção, fui bem atendido na triagem, fui muito bem atendido também pelo médico. Como a minha profissão da advocacia, em algumas perícias de insalubridade, eu rodo por postos de saúde, policlínicas e afins de São José, Florianópolis, e a nossa realidade é completamente diferente dos outros municípios aí que estão ao nosso redor. Então, mais parabenizando mesmo os profissionais que ali trabalham e trabalham em toda a nossa rede de saúde aí, em que pese às vezes não terem os melhores equipamentos, a melhor estrutura, mas todo mundo aí se desdobra para prestar um serviço dentro do possível com excelência. Por hoje era só, senhor presidente. Desejo uma boa noite a todos e uma boa semana. Muito obrigado. Boa noite, vereador. Passemos não havendo vereador inscrito, passamos para o encerramento. Encerra a presente sessão, convocamos os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 5 de setembro de 2022, em horário e local regimental. Convido a todos para, dentro de um instante, prestigiar a cerimônia de posse da Procuradoria Especial da Mulher, que também será transmitida a todos que nos acompanhamos. Muito obrigado e boa noite.